Ouça. Noé entendeu que as águas tinham secado quando a pomba não voltou mais. E nesses dias nós temos entendido que a água não se agita mais, porque hoje é do nosso interior que flui os rios de água viva. Não dá mais para agitar as águas, nós precisamos é deixar ela fluir. Nós precisamos abrir o nosso coração com entendimento e deixar com que de dentro de nós fluam os rios de água viva. Posso ouvir um amém? Cristão, quero ser redundante em dizer: o cristianismo é nobre. O cristianismo é a reprodução da imagem perfeita de Cristo na terra. Você entendeu que não existe nada mais satisfatório para um cristão do que poder estar inserido no corpo da congregação de Cristo. Esses são dias que Deus vai reafirmar no meu coração e no seu coração o quão excelente é poder ser e viver o cristianismo de Jesus. Amém? Irmãos, quem nos visita aqui pela primeira vez, deixa eu ver. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, nós nos últimos meses estamos entendendo a cartilha que Deus tem descrito a nós. Cada mensagem que nós ouvimos, como eu disse domingo passado, não é o que Deus quer nos ensinar, é o que Ele quer nos tornar. E é evidente que Deus vai começar a devolver para mim e para você a fome pela palavra. Uma das objeções para ser abençoado em Deuteronômio capítulo 28 é: se ouvires a minha voz. Então não importa que você esteja numa igreja ouvindo uma pregação, o que importa é que você esteja no Espírito ouvindo a voz dele. Se você estiver aqui mesmo e você não estiver ouvindo a voz do Espírito através da pregação, de nada vale. Se você estiver sentado aqui ouvindo o que o apóstolo Rafael está dizendo, na terça-feira talvez aquilo já não seja mais relevante para você. Por favor, entenda isso. Mas se agora no teu coração você estiver sensível a entender o que Deus está falando, ouça ao que o Espírito de Deus está falando. Ele vai condicionar você a viver o que Ele está comunicando. Por isso, não permita que caia no comodismo ou no automático. Estou na igreja e vou ouvir uma pregação, e se ela passar de 45 minutos eu fico chateado. Não funciona mais. Nós vamos viver nos próximos anos dias em que nós passaremos horas e horas ouvindo o Espírito através de uma sequência de pregadores, e nós não iremos nos cansar, porque Deus vai atear no meu ventre e no teu ventre uma porção absurda, repita comigo, absurda, diga absurda, de fome. Eu já disse que a maior evidência dos últimos dias será a fome. Por quê? Porque quando Jesus aparecer nas nuvens, Ele vai colocar uma mesa para que possamos ceiar com Ele. E Deus não vai dar comida para quem está de barriga cheia, porque a Bíblia diz que a alma farta, ela pisa o favo de mel, mas para o sedento, até o amargo fica doce. Quando Deus estabelecer a mesa da presença para que possamos ceiar com Ele, meu irmão, nós já estaremos por aqui, desesperado, desfalecendo de amor, desfalecendo de fome. Eu tenho percebido que existem alguns inimigos contra isso, algumas circunstâncias que querem roubar de mim e você a fome. Primeiro é a satisfação da carne. Se você peca, você deixa de orar, mas se você ora, você deixa de pecar. Se você vive pecando, você deixa de orar, mas se você vive orando, você deixa de pecar. É uma luta constante entre a carne e o espírito, mas eu percebo que quando um homem, uma mulher, ele tem um pecado oculto, ele tem dentro no coração algo que ele já aceitou, e ele diz: eu sou assim mesmo, ninguém sabe que eu pratico, nunca ninguém, faz 20 anos, nunca ninguém descobriu. Irmão, você que pensa, faz 20 anos que você está lutando contra a sua carne e contra o seu espírito por causa do pecado.
Mas na medida que você entende que é o pecado que satisfaz a carne, que esfria o fogo do Espírito, ele abate a fome, ele apaga o fogo, você se posiciona com revolta e diz: não, eu não vou mais praticar as obras da carne, para que as obras da carne não venham a extinguir o Espírito. E o apóstolo Paulo é categórico quando ele diz: cuidado, não apagueis o Espírito. Cuidado, não apagueis, não deixe com que o Espírito se esfrie até o ponto de dormir. Por quê? Porque a nossa responsabilidade é ter a lamparina acesa, independente se com muito fogo, pouco fogo, não pode apagar. A ordem é: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não. Então ouça, a igreja do Senhor Jesus, é responsabilidade minha e sua manter a chama da paixão e da fome acesa, e seja radical com qualquer coisa que possa apagar o fogo. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Está dado o recado. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Desculpa, 17. Lucas capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 20. A alegoria clara dos dias de hoje. Clara. Lucas capítulo 17. A partir do versículo 20. Estão comigo? Quem está comigo, diga amém. Quem está comigo, diga aleluia. Diga glória a Deus. Com a boca cheia, fala glória a Deus. Vamos lá, versículo 20. Obrigado, Espírito Santo. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Verso 21. Nem dirão: ei-lo aqui, ou lá está. Porque o reino de Deus está onde? Aonde? Dentro de vós. Verso 22. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. Verso 23. E vos dirão: ei-lo aqui ou lá está, não vades nem o sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando, ele brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Verso 26, e eu preciso da sua atenção aí. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim, verso 30 e último, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Até aí, queridos, note que no capítulo 25 de Mateus, você vai encontrar no versículo 1 a única parábola que Jesus descreve o reino de Deus, como o reino de Deus será. Ele conta uma história, uma parábola, relatando como será o reino de Deus nos dias da vinda do Senhor. Mas aqui você vê uma afirmação profética, Jesus dizendo como será os dias
da vinda do Filho do Homem. Jesus conta uma parábola, ele faz uma alegoria, dizendo que nos dias do Senhor, o reino de Deus, ele será como 10 virgens. E aqui ele afirma que no dia da vinda do Senhor, será como nos dias de Noé. O que me chama a atenção é que Jesus está contando aos seus discípulos, ele está profetizando aos seus discípulos acerca de sinais claros dos últimos dias, acerca de como seriam os dias hoje que nós estamos vivendo. Irmãos, quem não ficou assustado aqui, assombrado com as histórias do Afeganistão, com o que está acontecendo lá? Choca a gente, não choca? Mas a Aline profeticamente disse algo precioso aqui: Deus sabe e sempre soube do que estaria acontecendo ali. Jesus disse acerca das coisas que estão acontecendo hoje. O nosso posicionamento como cristão não é tentar indagar como resolver aquela solução. A nossa responsabilidade, ouça a igreja do Senhor Jesus, a nossa responsabilidade como igreja do Senhor não é tentar resolver o problema da sociedade, é evidenciar a solução para ela. Não é sair da posição e tentar lá, vamos lá tentar ajudar e resolver. Não, o nosso posicionamento é evidenciar a verdade, é manifestar a luz, para que as nações vejam em nós, na igreja, a glória de Cristo. Se nós sairmos da nossa posição e não evidenciarmos a verdade, nós vamos estar cooperando humanitariamente com a proliferação da mentira. Nós precisamos que a verdade seja evidenciada, para que o mundo possa ver que nós, os cristãos, fomos enviados por Deus. Se nós não tivermos coragem o suficiente para sair de trás da tela do computador e ir para o meio da sociedade, dando a nossa cara a tapa e evidenciando a verdade que nós carregamos, não adianta você postar nos seus stories: vamos orar pelo Afeganistão. Se você não estiver disposto a dar uma resposta, a ser uma resposta para o mundo que está caído, se nós coletivamente não assumirmos a responsabilidade da evidência da verdade, espera lá, vamos continuar fazendo as nossas reuniões, as nossas programações com cachorro quente, filme, pipoca, e no final a gente até ora. Vamos fazer as nossas festas particulares, enquanto o mundo está em crise. Não, mas a gente vai fazer uma reunião de oração e nós vamos orar por eles. Não dá. Não dá para que a gente possa viver de forma introvertida aquilo que Deus mandou ser manifesto. Não dá para a gente viver de forma particular o que Deus quer que seja coletivo. Irmãos, você pode se assustar com o que eu vou te dizer agora, mas a igreja dos últimos dias, ela está tomando uma proporção apostólica e profética tão grande, que você não vai mais ouvir a mensagem de que Jesus vai te abençoar e mudar a sua vidinha, para você ficar feliz com Ele. Isso não vai dar. Interprete e julgue como você quiser, mas a mensagem dos últimos dias vai trazer um alinhamento instantâneo para a tua vida em todas as áreas, a partir do momento que você estiver inserido no que Deus está fazendo na sociedade. Irmãos, Deus não vai mais parar no mimo dos filhos meninos imaturos. Deus não vai mais parar no filho dos mimos que não querem acompanhar o que o pai está fazendo. Você vai ver cristãos patinando o resto da vida até Jesus voltar, e vão para a eternidade ser salvos e serem uma bênção. Mas nessa terra só vai ter a vida reluzente, alinhada e vivificada pelo Espírito aqueles que estiverem dispostos no coração a cooperar com o que o Pai está fazendo, a viver de acordo com a vontade de Deus. Quanto tempo nos dias passados nós orávamos e fazíamos campanha para Jesus abrir uma porta de emprego. E eu lembro que eu ia para a igreja, 45 minutos, 1 hora do culto, era dado para as oportunidades dos testemunhos. Quem que é dessa época? Alguém aqui quer dar um testemunho? Levanta sua mão. Olha, irmãos, eu estava desempregado, hoje eu estou trabalhando para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E a igreja ficava feliz, falava: meu Deus, você viu que milagre? O irmão está trabalhando, que milagre. Irmãos, eu orei tanto para Deus abençoar e me dar um carro. Está aqui a chave do carro. Olha aqui o boleto, ele aprovou o financiamento.
aleluia, era um rebuliço. E a gente se alegrava com essas coisas. Irmãos, hoje Deus vai falar para você: está precisando de um trabalho, filho? Acorda pela manhãzinha, ó, pastinha debaixo do braço. Vamos lá, vamos trabalhar. Irmãos, todas as características triunfantes do homem, Deus deu para o homem. Todas as características triunfantes para o homem, Deus deu para o homem. Não dá mais para a gente orar para Deus fazer por nós o que Ele deu para que a gente mesmo faça. Alguém entendeu, não? Senhor, abre uma porta de emprego para mim. Filho, mas eu te dei inteligência, sabedoria, disposição, 2 braços, 2 pernas, acorda cedo, bate na porta. Eu preciso trabalhar. Outro dia eu estava falando isso com um irmão que entrou no escritório. Ah, pastor, não sei, Deus não quer que eu trabalhe não. Ah, não pare em nada, nenhum trabalho. Ah, mas você está procurando? Eu estou. Não acha nada. Hoje mesmo eu estava entregando currículo. Falei, eu acordei e vim entregar. Falei, mas agora 4 horas da tarde. Mas eu já estava, 1 hora da tarde eu estava na rua entregando. Falei, 1 hora, meu filho? Falei, não, filho, se você entregar um currículo na minha empresa 1 hora da tarde, eu vou ficar chateado com você, meu filho. Pelo amor de Deus. Cedo. Você quer arrumar um trabalho? Falei para ele, vai na porta da empresa antes dela abrir e fica lá. Quando o patrão chegar, com licença, antes do senhor abrir a empresa, deixa eu me apresentar para o senhor. Estou querendo trabalhar, está aqui o meu currículo, eu posso começar agora, o que tem para fazer aí? Eu estou vendo que esse chão está meio sujo, você me empresta uma vassoura para me dar uma limpada aqui? O patrão vai olhar e falar, rapaz, é um cara desse que eu preciso para trabalhar. Acabou. Então algumas coisas que Deus deu para que nós façamos, Ele nos ajudou durante muito tempo. Como o meu filho Pedro, a habilidade de andar está nele, mas durante muito tempo eu tive que pegar na mão dele até que ele não caísse mais. Você está entendendo? Quem aqui está comigo? Aleluia. Agora chega um momento que ele vai cair umas 2, 3 vezes. Eu falo para ele, levanta, filho, você tem que andar sozinho, caminha. Então algumas coisas naturais, Deus não está mais disposto a mimar eu e você. Acredite nisso. Pode orar, pedir, Deus vai fazer. Ele é misericordioso, Ele é bom, Ele faz. Mas Ele não vai mais operar no mimo com os filhos. Agora, se você não entendeu o que eu falei antes, eu vou repetir. Deus vai pôr um alinhamento, olha aqui para mim, um alinhamento, um fundamento e uma reluzência na vida de qualquer homem que estiver inserido na obra e no plano dEle. Deus, o que é que o Senhor está fazendo nesses dias? O que é que o Senhor espera de mim nesses dias? Como eu posso cooperar com o Senhor? Como eu posso cooperar com o que o Senhor está fazendo na terra? Irmão, você não vai precisar pedir para Deus alinhar a tua família. Você precisa ter sensibilidade para entrar no plano dEle. Se você entrar no plano dEle, meu irmão, a sua família faz assim, ó. Finanças, ministério, tudo vai entrando no eixo, tudo vai ficando reluzente. Por quê? É só ser inteligente. Vamos ser inteligente? Quem aqui tem filho? Levanta a mão. Quando a gente vai visitar alguém, na casa de alguém, ou alguém, a gente vai receber visita em casa, a gente não põe a melhor roupinha no filho, penteia o cabelinho, deixa ele bonitinho. Ai, que bonitinho. Aí a gente entra na casa, olha, esse é meu filho, está arrumadinho, bonitinho. A gente tem orgulho de apresentar o filho, mas a gente alinha ele. Agora, qual que é o pai que já não ficou com vergonha quando a gente vai fazer uma visita na casa de alguém, chega lá, o filho quebra tudo a casa. Esse Pedro, aí ele quebra tudo da casa dos outros. Não, apóstolo, fica tranquilo, criança é assim mesmo, né? Eu falei, criança é assim mesmo. A gente fica envergonhado quando o filho comete asneira, é assim ou não é? Mas a gente fica orgulhoso quando o filho está alinhado. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Vamos ser inteligente. Coloca a mão na cabeça e faz assim, ó. Inteligência, ouça. Vai, Rael, você tem que fazer mais um pouquinho, filho, vai. Isso, mais um pouquinho. Quando nós estamos inseridos no plano dEle, evidenciando a paternidade dEle, Ele se encarrega de alinhar, de ornamentar, olha que palavra linda, de ornamentar a nossa vida, para que Ele possa mostrar para o mundo quem são os filhos reluzentes, alinhados e fundamentados nele. O pai tem orgulho de fazer com que, de fazer com que você seja evidenciado, para que Ele possa ser glorificado. Por favor, entenda em nome de Jesus. Deus tem prazer de fazer com que você, repita comigo, seja evidenciado para que Ele seja glorificado.
Mas alguém que não está inserido no plano dele, na obra dele, não pode ser visto, senão torna-se um usurpador da glória. Por isso fica patinando. Está dado o recado. Quem tiver juízo, ouça. Volta em Lucas 14. Um pouquinho aí, vai em Lucas 14. Vamos pegando os mistérios, irmão. Lucas 14, obrigado, Espírito Santo. Lucas o quê? Quem falou? Hã? Então vocês não estão atentos não, né? Lucas o quê? Quem falou? Então vocês estão certos, olha lá. Vai no versículo de número 20. Presta atenção. Versículo de número 28. 28. Lucas 14, 28. Diz assim: pois qual de vós, estão comigo? Posso ouvir um amém? Só vou ler quando você estiver alinhado com a leitura aí. Posso ouvir um amém? Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro, ouça, para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Ao 29, para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não podendo acabar, todos que a virem zombe dele. Sabe que em contexto que Jesus falou isso aqui? Olha aqui para mim. Sabe em qual contexto? No contexto que as pessoas falam: Jesus, a gente quer te seguir. Ele pega: peraí, quem não aborreceu o pai e a mãe não vai dar certo. Quem não abrir mão da própria vida para ser meu discípulo não vai dar certo. Jesus começa a falar da renúncia e depois ele fala da sabedoria. Sabe o que ele diz? Ele fala assim: João, você quer me seguir? Então primeiro você para, calcula se você tem como terminar, para que você não pare isso é forte, pega isso, para que você não pare na metade e zombem de você, e você se torne motivo de zombaria e vergonha. Por que é que Jesus não usou o exemplo de construir uma cidade, Ismael? Por que ele não usou o exemplo de construir uma casa, de construir um móvel? Por que Jesus usou o exemplo de construir uma torre? Por quê? E por que ele disse para você ver se não vai se tornar motivo de vergonha e zombaria? Ministros do Evangelho, ouçam isso. Porque a vida cristã, a caminhada com Cristo, seguir a Cristo, diz respeito a uma construção constante de busca aos lugares altos. Diz respeito a uma construção constante de busca às alturas. Por isso que ele não usou o exemplo de uma casa, porque caminhar com Cristo é uma construção constante de busca ao reino superior, aos lugares mais excelentes. Ouça, ele falou: mas você tem que ver se você está disposto a continuar subindo, a continuar crescendo, a continuar buscando. Porque se algum dia você parar de buscar os lugares altos, você vai se tornar um motivo de zombaria e de vergonha. Se você parar de buscar os lugares altos, se você parar de olhar para o reino superior, você vai se tornar motivo de zombaria. Como? Tá vendo? Diz que é crente, mas a vida está tudo parada. Esse cara fala que é crente, mas cheio de problema na família. Esse cara fala que é crente, a empresinha dele nem funciona. Esse cara fala que é crente e se tornou motivo de vergonha e zombaria. Por quê? Porque parou de buscar os lugares altos, de edificar uma torre. Posso ouvir um amém? Algumas pessoas aqui têm que voltar a buscar os lugares altos. Alguém aqui tem que voltar a buscar as coisas maiores. Cuidado. Alguém aqui se perdeu tanto em construir a cidade, que esqueceu que a caminhada com Cristo é construir uma torre. E a vinda do Filho do Homem será como nos dias de quem? Como nos dias de Noé. E o que Noé estava fazendo nos dias dele? Alguém me ajuda? Construindo? Irmãos, Jesus, eu vou falar uma coisa para você.
quando eu encontrar esse cara pessoalmente, vou dar uma mordida, como que pode uma sabedoria tão grande de Jesus Cristo? Por isso que a gente ama ele, né, Rafinha? Como que pode? O que ele falou há mais de 2000 anos atrás é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Um mundo de depravação moral. Antigamente, irmão, há 20 anos atrás, se alguém quisesse acessar pornografia, tinha que ir numa locadora, entrar lá no fundinho e lá atrás da portinha preta, lá atrás. Hoje em dia ela está aí no seu bolso aí, ó. A pornografia está aí no seu bolso. A imoralidade. Um mundo caído na perversidade. Nós estamos vivendo em dias, irmãos, piores do que os dias de Sodoma e Gomorra. Em dias piores do que os dias de Noé. E Jesus disse exatamente que os dias que nós estamos vivendo hoje seria assim. Só que ele disse, obrigado. Ele nos dá a linha profética para seguir. Ele fala assim, ó, os homens, eles estarão comprando, vendendo, casando, dando-se em casamento. Mas Noé estava fazendo o quê? O que Noé estava fazendo? Ele estava fazendo o quê? O quê? Ele estava edificando. Quem aqui conhece alguém que já fez tanta coisa para Jesus? O cara já fez. E onde que está o que ele fez? Olha aqui para mim, irmão. Deixa os irmãos ir no banheiro lá. Eu queria até pedir, por favor, para os irmãos, na hora da pregação, se concentrar aqui. Se quiser ir na casa de banho, por favor, pode ir ali do outro lado do prédio, ou vai antes, porque é impressionante. Os irmãos vão na casa de banho, todo mundo se dispersa. Então, por favor, fica comigo aqui. Não vamos perder a pérola preciosa que o Espírito Santo está nos dando, não. Por favor, posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Irmãos, enquanto o mundo estava em perversidade, Noé estava construindo salvação sobre a terra. Noé estava construindo salvação. O que ele estava fazendo? Construindo salvação. Ele não estava construindo um barco, não. Ele estava construindo salvação. Deus alertou ele das coisas que viriam e ele estava apregoando salvação. Presta atenção aqui, igreja do Senhor Jesus. Você pode ter conhecido tanta gente, já fiz tanta coisa, pastor, eu já fui obreiro da igreja, eu já fiz, cadê o bastão do que você... Não, mas papai, acabou, passou. Por quê? Porque no cristianismo não importa o que você faz, querido. No cristianismo o que importa é o que você continua fazendo. Porque tudo aquilo que você continua fazendo torna-se uma edificação para a próxima geração. Se você não permanecer fazendo, você vai deixar o que para os seus filhos? Um relato de história. Olha, quando o papai era jovem, o que eu fiz, ó? Aí o filho, ó, pai, legal, e agora? Ah, filho, agora nós vamos pedir para Deus aí misericórdia, né? Para ver o que nós vai... Irmãos, Deus quer levantar nesses dias uma igreja triunfante, que ela vai permanecer fazendo todo dia a mesma coisa, no mesmo lugar, de forma constante, para que os nossos filhos recebam um bastão de um legado. E sabe qual é a única palavra que nós vamos precisar dar para os nossos filhos? Continue. A palavra que nós vamos deixar para a próxima geração é essa: continue. Porque Deus está levantando, professor Douglas, uma geração convicta daquilo que está fazendo, que não está fazendo mais boas obras. Chega de fazer coisa boa para Jesus. Chega de fazer coisa boa para Ele. Jesus está falando: filho, eu não quero que você faça coisa boa para mim, eu quero que você faça o que eu quero. Obedeça a minha vontade. Essa é a palavra de Deus. Por isso que não dá para você falar assim: nossa, eu recebi o meu salário, eu vou comprar uma coisa tão bonitinha para a igreja, ou eu vou cuidar do necessitado, eu vou pagar o aluguel daquele irmão. Jesus está falando: não, eu quero que você me obedeça. Pare para ouvir. Por isso que tem cristão que está empossado num fel de amargura e não sente prazer de ir para a casa do Senhor. Não sente prazer, irmão. No horário do culto a gente chega às 6 horas da manhã aqui, e a gente está ali orando porque a gente quer, a gente está ansioso por que Deus vai fazer aqui hoje. A gente está queimando
de expectativa em saber o que é que Deus vai fazer. E o que me gera tristeza é saber que tem crente que chega atrasado no culto porque não queria nem vir. Não queria nem vir. Mas o Espírito Santo vai pegar alguém aqui nessa manhã, meu irmão, e vai fazer você entender que aquilo que te amargurou, aquilo que te frustrou, vai ser a causa do seu testemunho hoje, nesses dias. Você vai ver. E a gente começa a expressar para Jesus: olha, pastor, eu estou aqui para ajudar, eu vou fazer muita coisa boa. E Deus está falando: não é para você fazer coisa boa, filho, é para você me obedecer. Deus pega e fala com Noé. Repita comigo: fala. Deus fala com Noé. E Noé, ele não constrói, ele edifica. Por quê? Porque construir é diferente de edificar. Para que você possa construir, você precisa ter uma ideia, concebê-la e fazer. Para que você possa edificar, você só precisa obedecer o desenho que já foi posto. O arquiteto chega, ele dá um modelo, ele fala: agora edifique. O desenho está aqui, o modelo está aqui, você vai edificar aquilo que te foi dado. Enquanto Noé estava edificando, ele estava obedecendo. Agora imagina só, irmão. Estudiosos dizem que por cerca de 120 anos, Noé demorou para construir uma arca. Agora eu te pergunto: um barco de 30 metros demora 120 anos para construir? Mas por que é que Noé teve uma expressão tão longa para edificar o que Deus pediu para ele? Sabe por quê? Porque enquanto Noé estava edificando, ai meu Deus do céu, enquanto Noé estava edificando, a sociedade estava vendo o posicionamento dele. Eu imagino os homens passando e vendo ele todo dia, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Todo dia, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Passa uma geração, ele está lá todo dia, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. E todo mundo passando, ele está lá. Esse cara é louco. Gente até esqueceu dele. Mas no dia em que ele entrou na arca, Então hoje os cristãos estão preocupados com a evidência, naquilo que a gente faz, e Deus está preocupado com a posição, é no que você continua fazendo. Então o crente está preocupado com a grande obra. Pastor, vamos fazer um evento de cachorro quente na rua. Outro dia eu estava falando com um irmão, veio aqui nos visitar, e ele estava ali e falou: pastor, que linda a obra missionária que vocês fazem nas ruas. E a gente também fazia lá no Brasil, todo Natal a gente ia para a rua e a gente dava cesta básica, e era a coisa mais linda. E eu disse para ele, falei: vocês faziam uma coisa boa, mas seria a obra de Deus se vocês continuassem fazendo. Porque aquilo que a gente faz pode alegrar o nosso ego. Irmão, ir para a rua na missão, servir os nossos irmãos necessitados, cara, aquilo é maravilhoso. Mas eu quero ver o dia que estiver chovendo, o dia que você estiver cansado, o dia que o filho estiver doente, o dia que a esposa estiver doente, o dia que você estiver sem dinheiro, o dia que você estiver estressado, se você vai levantar da sua casa, sair da sua casa e vai para a rua continuar fazendo a mesma coisa. Por isso que alguns pastores nos procuram, falam: a gente quer começar um trabalho social lá na igreja. Eu falo: não começa não, pastor. Primeiro senta, primeiro para, calcula se você vai ter como continuar. Porque tudo aquilo que você faz, mas o que você continua fazendo, você edifica. Alguém está entendendo? E o fechamento dessa mensagem profética é a gente conseguir entender uma coisa: se esses dias são os dias de Noé, o que é que Deus espera de mim e de você, irmãos? O quê? Um posicionamento de obediência. O que Deus quer de mim e de você? Se você não estiver dando ouvidos para o que eu estou dizendo, cuidado, você vai ficar tão chateado de vir na igreja de domingo. Vai ficar tão chato isso aqui para você, irmão. Na hora que acabar a graça do leão na parede, isso aqui vai ficar chato. Você vai falar assim: que chatice. Se você não der ouvidos a entender que existe um plano maior, existe uma vontade maior, existe algo superior, que Deus, o Criador do céu e da terra, quer revelar para mim e para você,
para que eu e você possamos obedecer e continuar fazendo a mesma coisa todo dia no mesmo lugar, até que Ele venha. Até que Ele venha. Esse é o meu posicionamento e o seu posicionamento nesses dias, firmado em obediência. E alguém vai dizer: não, mas não é mais isso não, agora a moda é fazer assim. Cara, eu não quero saber, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Não, mas isso aí não dá mais não. Ô Noé, você já não viu que já passou mais de 30 anos que isso aí não vai para lugar nenhum, cara? Vamos lá. Cara, eu vou continuar construindo e edificando salvação sobre a terra. Noé não estava construindo uma estrutura, ele estava construindo salvação. Por favor, entenda isso, irmão. Você quer que a sua vida volte a ser reluzente? Você quer que o teu espírito volte a flamejar? Você quer que Deus coloque as coisas em ordem ao seu redor, para que Ele possa evidenciar você como um filho legítimo nessa geração? Então pare, ouça e obedeça. Alguém lembra de Sansão? Com os olhos furados? O que ele estava fazendo? Alguém sabe? Preso. Na onde? Numa estrutura. Servia de chacota, motivo de zombaria, porque ele estava preso numa estrutura. Preso na estrutura, sem enxergar nada. Chegou um momento que o Espírito Santo gerou dentro dele um sentimento, e ele falou: não, cara, eu quero cumprir o plano eterno de Deus. Devolve a força para mim só mais uma vez. Não importa se eu não estou vendo, o que importa é que eu vou obedecer. Devolve a força para mim, que eu vou quebrar as estruturas. Irmãos, tem gente aqui que não está vendo e não sabe para onde vai, mas o Senhor está falando para você: não importa se você não está vendo, o que importa é que você precisa obedecer. Mais uma coisa, nos dias de Noé, Noé está posicionado. E por causa do posicionamento de Noé, você já imaginou, irmão, se no meio do caminho Noé fala assim: barco não vira não, vou construir um galpão puxadinho, que além de ser mais fácil, vai guardar todo mundo do mesmo jeito. Senhor Jesus, eu vou fazer uma coisa melhor para o Senhor, porque o tempo atualizou, então vou fazer um galpão. Cuidado, para que você não seja formado pelas redes sociais. Cuidado para que você não seja moldado pela influência da mídia. Cuidado para que você não seja tendenciado a fazer algo por causa daquilo que você vê postando na internet. Vá para o teu quarto, querido. Desliga a internet, sai das redes sociais. Fala: Senhor, eu quero te ouvir e obedecer. Eu quero ouvir e obedecer. E quando Deus falar, faça até que Ele venha. Continue fazendo com posicionamento e constância. Se você olhar para as escrituras, irmãos, ontem eu estava falando na reunião aqui com os empresários, será que existiu alguém mais sábio do que Jesus Cristo, irmão? O próprio Deus encarnado, expresso na terra. Ele fala que estava ali quem era maior do que Elias, maior do que Abraão. Você acha que ele não era maior do que Salomão? Imagina a sabedoria de Jesus, irmãos. Naturalmente, sem o cunhão espiritual, Jesus podia ter conquistado o mundo pela sabedoria. Se Jesus quisesse pela sabedoria, Ele arquitetava o plano e conquistava o mundo pela sabedoria. Imagina o próprio Deus encarnado, a sabedoria encarnada em Jesus Cristo. Jesus podia ter manifesto uma obra e conquistado o mundo inteiro, mas o que é que Jesus fez durante 33 anos? Ele assumiu uma forma de servo, e ele foi o quê? Tornou-se obediente. Mostra para mim algum plano de Jesus na Bíblia. Vamos fazer um plano? Não.
Você só vê Jesus falando: eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Eu só falo o que eu ouço meu pai dizer. Eu só vou para onde eu ouço meu pai mandar. Eu só faço o que eu vejo meu pai fazer, porque eu assumi uma forma, a forma de obediência. Cristão, ouça, não dá para ser chamado de cristão sem assumir a mesma forma, porque nesses dias o Espírito Santo vai começar a comunicar o plano, vai ficar mais claro, vai ficar visível. Eu vejo o Espírito Santo descortinando os mistérios. Meu, que é? Ouça, eu vejo o Espírito Santo descortinando os mistérios, querido, deixando claro as coisas. A revelação bíblica vai se tornar clara para você, Tiago. Vocês vão ler a Bíblia, vai ficar clara. Ei, cristão, volte a amar as Escrituras. Volte a ler a Bíblia, por favor. Não desanima não. Pastor, mas eu não entendo nada. Permanece. Pastor, mas está difícil para mim. Permanece. Ministro, ouça, pastores, líderes, ministros, voltem a amar as Escrituras, porque o Espírito Santo vai começar a descortinar o plano. A igreja dos últimos dias não vai caminhar no escuro. Nós teremos a lâmpada acesa. O plano ficará claro. Eu tenho sede de ti. Vai ficar tudo claro. Vai ficar tudo claro. Eu tenho sede. Aonde estão os filhos obedientes? Aonde estão os filhos dispostos a obedecer? Vamos edificar salvação na terra.